Agora a gente vai dar uma olhada na pergunta da nossa enquete de hoje e você pode participar com a gente sempre pelo WhatsApp. Tá aqui, ó, 997167989. Já salva no seu WhatsApp, coloca assim, falando nisso, tá bom? Para você bater um papo com a gente todos os dias. Vamos dar uma olhadinha na pergunta? Você tem dificuldade de emagrecer? Hashtag sim, hashtag não. Pode colocar aí pelo WhatsApp, depois a gente mostra o resultado. Ah, eu tenho, viu, gente? Hashtag sim. Agora, não sei se eu tenho dificuldade ou se eu tenho falta de vergonha na cara. Porque às vezes eu como bastante. E tem gente que faz de tudo para emagrecer, né, gente? Me coloca um pouco nesse grupo de pessoas que acabam abusando um pouquinho. E, infelizmente, às vezes a gente tem até poucos resultados por isso. Outras, é engraçado, parece que não precisa de esforço nenhum. Mantém o peso com facilidade, quer perder um pouquinho de peso, fica uma semaninha ali controlado e parece que já dá tudo certo. É, parece que a coisa flui, né, mais rápido. Por que será que isso acontece, gente? Será que tem a ver, de repente, com a genética? A gente vai conversar sobre isso, então, com a endocrinologista, a doutora Patrícia Truitz. Será que eu falei certo o seu sobrenome, doutora? Falou. Truitz, gente. Patrícia Truitz. Seja muito bem-vinda, viu? Ao Falando Nisso. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É muito legal mesmo, doutora, até para a gente tirar essas ideias que a gente acaba tendo por vivências e até falas que a gente vai assumindo para a gente, né? Vamos começar falando então sobre os motivos que muitas vezes as pessoas acabam descontando na comida e, consequentemente, acabam engordando. Fala dos fenótipos alimentares. Explica pra gente essas palavras, fenótipos alimentares. Quando a gente fala em fenótipo, a gente fala num padrão. As pessoas geralmente adquirem ao decorrer da vida, desde a infância, com o que aprenderam com a família, o paladar, aquilo que acabou tendo acesso durante a vida e determinam uma rotina alimentar. A gente vai ver como isso vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, a gente tem alguns padrões que a gente fala que são disfuncionais, podem levar ao ganho de peso, e aí tem tratamento para cada um deles. A gente queria, doutora, mencionar um a um para que você que está assistindo a gente possa entender e, de repente, se identificar com alguma situação ali, né? Foi feita uma pesquisa e pesquisadores colocaram 4 fenótipos alimentares. O primeiro deles, que a doutora vai começar a comentar, é sobre a questão, amigo, do intestino faminto. O que quer dizer isso? Na verdade, quando a gente fala da nossa vontade de comer, a nossa fome física, elas têm diferenças, né? Quando a gente fala intestino faminto, a gente está falando que a gente vai ter mais fome ao longo do dia entre as refeições. Então, eu, por exemplo, tomo café da manhã, almoço, janto, mas entre as refeições eu continuo com fome. Aquela vontade de comer vem nesse tempo. Parece que a digestão acontece de uma forma mais rápida. Então, quando a gente tem esse padrão alimentar, a gente tem medicações para agir nesse mecanismo do nosso intestino. Que medicações? Elas vão aumentar a leptina, o hormônio da saciedade, fazer a gente ficar saciado por mais tempo, satisfeito por mais tempo. E aí, consequentemente, ocorre a perda de peso. Que legal, você se identifica com isso? Você que está em casa, você tem um intestino faminto, comeu aqui o café, chega na hora do almoço, antes você já está morrendo de fome. Estômago roncando, Imagina essa sensação de fome o tempo todo. Tem um segundo que a gente vai falar aqui também, que é o cérebro faminto. Queria entender o porquê. É quando a gente só pensa em comida? Ou não? Na verdade, quando a gente fala no cérebro faminto, é a hiperfagia. O que é isso? Eu gosto de comer muito, então eu tenho as minhas refeições regradas, às vezes até saudáveis, mas eu tomo café da manhã, almoço e janto em grande quantidade. Aquele, vulgarmente falando, um prato de pedreiro. Então eu como pratão, almoço pratão e parece que eu só fico satisfeita a hora que eu sinto meu estômago doer. Então aquela sensação de comer muito, tô estufado, Sim. É aí que você para. Para isso a gente tem medicação que vai agir no cérebro e vai fazer, é um mecanismo anorexígeno que a gente fala, então vai diminuir a fome, vai fazer você se sentir satisfeito com pequenas quantidades de comida num curto espaço de tempo. Agora, com certeza, muitas pessoas acabam se identificando com uma situação que eu vou colocar agora. De repente está acontecendo alguma coisa aí no seu trabalho, na sua casa, gera aquele momento de ansiedade e a pessoa come, mesmo não sentindo fome. Muitas vezes, né? O descontar na comida. Isso tem a ver com o próximo fenótipo, que é o comer emocional? Perfeito. Comer emocional, fome hedônica, o craving são sinônimos. A gente costuma correlacionar com a compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar, não é um fenótipo. Mas o que acontece com o nosso corpo nesse caso? A gente tem vontade de comer. Percebe que quando a gente tem fome física, se eu como um prato de arroz, feijão, bife, salada, ou se eu como um bolo inteiro, eu vou matar minha fome da mesma maneira. A diferença vai ser os nutrientes que eu vou dar para o meu corpo naquele momento. Mas a fome emocional, eu vou querer especificamente o bolo.
Ela tem nome e sobrenome, geralmente comidas calóricas. E o que acontece, é muito comum nesse padrão alimentar você comer grandes quantidades em curto espaço de tempo. Por exemplo, eu como 5 bolachas, um pote de pipoca, tomo um açaí, como um sanduíche em 1 hora. Então, mais de 1.000 calorias em um único momento. Isso acontece 3 a 5 vezes na semana. Então, a gente fala que é o craving, a fome hedônica, a fome emocional. Esse é o comer emocional. A gente já falou, então, do cérebro faminto, do intestino faminto, Isso aí. do comer emocional. Agora, o último, a gente vai falar sobre a queima de caloria, a baixa queima calórica. Isso tem a ver com o organismo da pessoa ou é a gente não ter coragem de levantar do sofá e fazer uma atividade física? Não, na verdade, isso é um distúrbio metabólico. O nosso metabolismo ele vai queimar calorias de forma mais lenta e a gente pode até acelerar isso com a nossa mudança de estilo de vida. Mas nesse caso, nesse fenótipo alimentar, a gente vai precisar de medicação. O que acontece com essas pessoas que têm esse fenótipo? Eu como às vezes certinho, então tomo um café saudável, almoço saudável, né, faço acompanhamento nutricional, atividade física regular e mesmo assim não consigo perder peso com a mesma velocidade que uma pessoa do mesmo sexo que eu, da mesma faixa etária, sem ter outros problemas de saúde associados, conseguiria. Então, meu resultado é diferente. Por que a gente fala às vezes, nossa, minha amiga perdeu peso e eu não, a gente fez a mesma coisa. Ai, que chato. Né? Interessante. E aí tem tratamento também para isso. Gente, pode enviar sua pergunta, tá bom? Aqui para o nosso WhatsApp também. A doutora está aqui para ajudar. Você tem dificuldade para emagrecer? De repente, se identificou com um desses fenótipos? Pode colocar sua opinião aqui pra gente. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o assunto. E a gente fala aqui no estúdio sobre a nossa alimentação e emagrecimento, porque tem muita gente que sofre para perder peso, né? Tem uma enquete que você pode até responder, interagir com a gente sobre esse assunto, que é a seguinte pergunta: você tem dificuldades para emagrecer? De emagrecer, sim ou não? Hashtag tudo juntinho, 12997167989. Já manda perguntinha também, né, amiga? Isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente começa respondendo. Nós estamos hoje com a endocrinologista, a doutora Patrícia Truitz. Agora, doutora, a gente vai ver perguntas relacionadas ao assunto, inclusive sobre hábitos alimentares, gente. Vamos ver. Estou aqui com o Félix na Açaí Colinas, conversando um pouquinho sobre o tema de hoje, obesidade. E a gente estava naquela dúvida, né? O que é mais importante, a dieta ou a atividade física? O que você acha que é mais importante? Eu acredito que seja os dois. Os dois é muito importante, né? Porque não adianta só reduzir a alimentação e não fazer uma atividade física. Então você faz atividade física e faz uma dieta saudável. Isso eu acho que contribui bastante. Eu acho que a chave está aí. Os dois, não somente um. Doutor, e aí? Eu já ouvi uma porcentagem de que é 80% dieta, 20% academia. Eu quero saber se isso é um mito ou não. Olha, a verdade é que a gente não pode dividir em porcentagem, tá? O ideal é a gente falar que a alimentação, o exercício, eles têm um papel fundamental na perda de peso. O que a gente precisa lembrar é que a cabeça também tem um papel fundamental nisso, nosso comportamento alimentar, que foge só de uma dieta, de uma alimentação. É como a gente se relaciona com a comida. Mas se eu fosse especificar, conforme os últimos estudos, nos últimos 10 anos, uma porcentagem seria 70-30. 70% alimentação, 30% atividade física, para causar déficit calórico. A quantidade de calorias que entra tem que ser menor do que a quantidade de calorias que sai para a gente perder peso. Olha, vamos voltar a falar dos fenótipos alimentares. A doutora explicou aqui que existem 4, né? Que é o cérebro faminto, o intestino faminto, comer emocional e também a baixa queima de calorias. Doutora, como identificar um desses fenótipos no paciente? Ou seja, como que é a consulta para que você possa ajudá-lo depois? Toda vez que a gente tem um paciente com essa queixa, seja por fator estético, seja por alguma doença associada que o ganho de peso levou, a gente sempre vai entender a história natural dele. Então, de onde ele veio, como foi a infância, como foi a juventude, como ele costuma comer durante o dia, os hábitos que ele tem de atividade física ou não, a rotina de trabalho. E a partir disso, a gente vai verificar se ele tem alguma das características desses padrões. E pode acontecer de ter mais um fenótipo ao mesmo tempo. E aí a gente vai o quê? Associar a medicação, além da psicoterapia, que é muito bem-vinda nesses casos, porque a gente está falando de comportamento, né? E aí, qual é o papel da psicoterapia nesse processo? É a gente conseguir, a partir do momento que trazer ao consciente do paciente a rotina dele, ele entender o que ele faz todos os dias, saber exatamente o que ele come, a gente aprender a controlar isso. Então, o hábito ele vai vir desse controle a longo prazo. Até a doutora falou de psicoterapia. A gente, quando vai procurar
alguém para ajudar a gente a emagrecer, fica até em dúvida, porque parece que tem tanta opção, que tem um nutricionista, tem um nutrólogo, tem um endócrino, aí precisa de um terapeuta. Doutora, existe, na verdade, uma pessoa que represente todos, ou tem que fazer um tratamento que realmente que envolva todos esses profissionais, que às vezes fica difícil também pelo preço, né? Conseguir dar conta de pagar todo mundo? O tratamento ideal é multidisciplinar, então pelo menos o nutricionista, o endócrino, o preparador físico e o psicólogo. Esse seria o mundo ideal. Mas onde entra o nutrólogo, quais são as diferenças ali entre um e outro nesse processo? O nutricionista ele vai sempre avaliar o comportamento alimentar e estabelecer os micronutrientes necessários para cada pessoa, fazendo a famosa dieta, a receita daquilo que ele vai comer durante o dia, adequado com o seu metabolismo. O nutrólogo vai entrar com a suplementação para isso e, claro, associado à doença também tratar. O endocrinologista com medicação e indicação muitas vezes até de um tratamento mais invasivo como cirurgia ou balão intragástrico. E o psicólogo no tratamento comportamental, né? Educador físico para fazer atividade física orientada, porque isso também tem que acontecer. Existe a quantidade de atividade física, a intensidade ideal a depender do seu grau de peso. Olha, quero te lembrar que você pode participar junto com a gente primeiro, respondendo a pergunta da nossa enquete, que no próximo bloco a gente já mostra o resultado pelo WhatsApp. Você pode responder 997167989. E aí, você tem dificuldade de emagrecer? Pode colocar hashtag sim, hashtag não, tá bom? Por esse WhatsApp, pode deixar também a sua perguntinha, que a gente já vai responder no próximo bloco. Bom, a gente volta a falar agora sobre um assunto que dá o que falar e todo mundo tem curiosidade. A gente está falando sobre emagrecimento, mostrando agora o resultado da nossa enquete, mas dá para você participar pelo nosso WhatsApp ainda, tá bom? 997167989. E aí, você tem dificuldade de emagrecer? Qual será o resultado? Hashtag sim ou hashtag não? A grande maioria, né, doutora? 66,7%. E emagrecimento a gente aprendeu aqui que não tem só a ver com fechar a boca, mas com questões também relacionadas à psicologia, ao momento que você está vivendo. Então, hoje está sendo muito legal para te ajudar a esclarecer talvez algumas questões. Né? Quem mandar perguntinha pra gente com hashtag teatro, concorre então para os convites para hoje à noite, conferir a peça Névoa, recebendo aqui no estúdio a doutora Patrícia Truitz. Ela está respondendo então as suas perguntinhas e tem mais pergunta para a doutora direto do Açaí. Estou com a Maria do Carmo aqui no Açaí Colinas e a gente estava conversando um pouquinho sobre obesidade. Muitas vezes a pessoa comenta assim, eu sou obeso porque é genético. É uma coisa que a minha família inteira é. Você acredita nisso? Não, não acredito. Eu acho que para tudo tem uma solução. E a alimentação é muito importante. Se a pessoa se alimentar bem, fazer uma redução e comer as coisas certas, é super válido. Vamos pensar nisso então, doutora. Muitas vezes então é uma família que realmente todos são obesos. Tem a ver com essa questão de hábito da família? Sim, tem a ver com o hábito, ele é 98% do processo, mas 2% é genético. 2%. É raro a gente ter esse padrão na família, mas você observa muito em consultório, quando você vê as famílias, às vezes pai, mãe, todos os filhos obesos, então tem. E aí mesmo usando medicação, mas às vezes fazendo cirurgia, a gente não consegue reverter, precisa de um tratamento contínuo, né? Uma doença crônica, obesidade, multifatorial, então é para o resto da vida. Interessante, fiquei até assustada com a porcentagem, né? Só 2% tem a ver com a genética, né? Com o que está ali no nosso sangue. Então, na verdade, é uma questão muito de hábito alimentar, né? Força de vontade, uma série de questões. Doutora, vamos começar a falar sobre os tratamentos, né? Então, existem fenótipos que identificam ali um problema na pessoa. Vamos falar sobre o cérebro faminto. Para o paciente que tem esse diagnóstico, quais os tratamentos disponíveis hoje? Todos os fenótipos a gente vai usar a educação alimentar, a reeducação, melhor dizendo assim, a atividade física e aí para cada padrão uma medicação diferente. Então, para o cérebro faminto, hoje no Brasil, a gente tem disponível a sibutramina e o topiramato. Pode ser usado em associação com indicação médica, então vai depender sempre da avaliação do médico, a indicação da medicação e por quanto tempo vai ser utilizada. Mas essas seriam as opções. Fora do Brasil tem a fentermina também, aprovada nos Estados Unidos, que ainda a gente não teve essa aprovação por aqui. Lembrando que o cérebro faminto é aquela pessoa que come muito numa refeição. Então, o que a doutora até brincou aqui, aquele prato de pedreiro que o pessoal fala, que é aquele prato caprichado mesmo, para dar sustância, só que isso em todas as refeições. Só que tem pessoas que têm fome entre o café e o almoço e a janta, mas é muita fome. Isso já seria o intestino faminto. Qual que é o tratamento para esse caso?
Hoje a gente tem os análogos de GLP-1, que são medicações que a gente ouve falar recentemente, né, com mais frequência, liraglutida, semaglutida, dulaglutida, que elas podem ser injetáveis ou via oral, mas elas fazem o quê? Aumentam a leptina, o hormônio da saciedade no intestino delgado, que faz você comer menos entre as refeições. Ótimo. Vamos lembrar agora, doutora, o que é o comer emocional e quais as substâncias, né, as medicações que podem ser usadas. Tá. Comer emocional é quando a gente não consegue, tudo que a gente sente, fica feliz, triste, a gente vai descontar na comida, vira uma recompensa, existe esse mecanismo. Para isso, hoje, a gente tem uma combinação de medicações a ser utilizadas, que é a bupropiona com naltrexone. As duas, um comprimido só, e o topiramato também entra nessa opção. A gente entende que esse comer emocional, ele é a mesma coisa, a mesma relação de recompensa que se tem, que é o aumento da dopamina no cérebro que a gente tem com a compra, com a bebida, né? Às vezes com excesso de atividade física. Então, como se fosse um vício. Entendi. Lembrando que esses medicamentos que a doutora está citando é só para a gente ter um conhecimento. Para você usar esses medicamentos, precisa ir ao médico, tá bom? E por fim, a baixa queima calórica. A doutora já explicou que são aquelas pessoas que realmente têm dificuldade de queimar caloria por causa do metabolismo, que é mais lento, que realmente isso acontece. Como tratar isso? Para isso, a gente escolhe medicações anorexígenas, que vão segurar o apetite lá no cérebro e vão fazer com que ela, com um hábito saudável, consiga queimar de forma mais rápida. E é sempre importante ver se essa pessoa não tem um outro fator que deixe o metabolismo mais lento sobreposto. Por exemplo, a menopausa, né? Uma fase da vida fisiológico, mas deixa o metabolismo mais lento. Acima dos 30 anos, tanto homem quanto mulher pode ter esse metabolismo mais lento de forma natural. Então, a gente sempre fala que precisa ver se tem esse fator sobreposto para poder tratá-lo também. Mas qual a medicação que a gente usa? A sibutramina. Agora a gente vai começar respondendo as suas perguntas, a sua participação aqui no Falando Nisso, pode mandar pra gente, tá? A primeira é da Patrícia, e ele escreveu assim: doutora, engordei 25 quilos acima do meu peso, começou há 3 anos depois da perda do meu pai. Vivo de regime, porém, o que consegui perder foi de 80 para 75 quilos, ou seja, né, 5 dentro de 2 anos de luta. Interessante ela falar dessa perda, porque parece pouco, né, quando ela olha para todo o processo que ela passou. Mas mais do que peso bruto, né, do que em quilos, a gente tem que olhar as medidas também e ver como está a composição corporal, porque às vezes nesse processo, com atividade física e alimentação, ela também ganhou músculo, também diminuiu centímetros, diminuiu o tamanho de roupa, e isso é super importante, não é só o peso total que conta. Mas desse histórico, claro, não conhecia a paciente toda a história dela, mas só isso que ela nos descreveu, nos faz pensar que tem esse comer emocional envolvido, como gatilho aí a questão do pai, e aí vale a pena a psicoterapia, vale a pena a reeducação alimentar e o exercício e, quem sabe, medicação, mas sempre com orientação médica. Olha, a Kátia mandou uma pergunta que tem tudo a ver com o assunto de hoje, e eu acho legal a doutora até explicar sobre isso. Muitas vezes a gente fala assim, será que isso realmente acontece ou não? Ela diz que tem um problema na tireoide, não consegue emagrecer, TSH é alto. Doutora, a Kátia está dentro daquele padrão de baixa queima calórica ou seria uma outra situação, outro problema? É outro problema. Sobre a tireoide relacionada ao peso, é um mito. Tá? O que a tireoide faz, que deixa a balança às vezes com uma alteração, é relacionada à retenção hídrica. Então, o excesso de líquido, a pessoa fica mais inchada e o peso pode oscilar até 5 quilos acima do normal, né? Então, realmente, é um valor considerado. Mas, como ela explicou ali, como ela colocou ali, o TSH alto é o hipotireoidismo. Quando bem controlado, então, usando a medicação, né, pondo o hormônio da tireoide, o metabolismo fica normal, não retém líquido. Então, não impede que você perca peso, né? Então, a gente tem que ver os outros fatores por trás disso. Tá. Doutora, agora a gente vai responder uma outra perguntinha relacionada à questão da menopausa. Quem mandou pra gente foi a Márcia. Sou de comer pouco, porém entrei na menopausa, aumentou minha fome entre as refeições e me incomoda bastante. O que fazer? Faço academia 3 vezes por semana. Quando como pouco, fico irritada. Olha, que complicado, né? Esse caso é bom porque une mais de um fenótipo alimentar. Essa questão do comer emocional existe realmente na menopausa, por causa da desregulação hormonal, então muitas vezes a gente usa medicação, mesmo que a paciente não tenha um sobrepeso, a gente usa para controlar essa oscilação hormonal da paciente e impedir que ela ganhe peso durante esse processo e aumente o risco cardiovascular. Porém, a frequência de exercício físico tem que ser ajustada e isso vai depender do grau de peso. Se é uma obesidade leve, uma obesidade grau 1, grau 2, grau 3, para a gente determinar a quantidade de exercício que ela tem que fazer, porque às vezes o que não está acontecendo aí, déficit calórico.
A quantidade de calorias que entra pode estar sendo pouca, mas a quantidade de energia que ela está gastando está sendo igual. Às vezes ela vai manter ou até Tá nem perder empatando, peso. digamos assim? Exato. Olha só, a última perguntinha desse bloco, a gente vai voltar no próximo bloco respondendo as perguntinhas, é a seguinte: boa tarde, tô sem o nome dela aqui, mas tem a fotinha linda. Eu tenho muita fome, principalmente o doce, mas não chega a ser muito exagerado. Tem o nome de uma medicação? A gente não pode passar medicação, minha amiga, mas vamos falar dessa vontade do doce? Que, ó, ela tem vontade do doce, tem um nome essa vontade, essa fome. E aí, doutora? É o comer emocional, né? A gente descontar na comida e geralmente são alimentos que vão dar prazer, gordura, fritura e açúcar, né? Então a gente tem medicação para isso, mas sempre com orientação médica, e precisa também entender qual a emoção que está levando essa pessoa a descontar na comida, porque se eu dou uma medicação e não arrumo esse buraco que está ali nas emoções, eu estou tapando o buraco. A hora que eu tirar o remédio, esse buraco vai continuar ali. Então a gente precisa cuidar da raiz do problema. Daqui a pouquinho, então, a gente volta e a doutora vai responder uma pergunta relacionada à nossa idade. Assim, a partir de que idade será que o nosso metabolismo começa a ficar mais lento? Será que depois dos 40? Tem perguntas sobre isso. Agora a gente volta com a sua participação respondendo as perguntas sobre emagrecimento. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a doutora Patrícia Truitz, ela é endocrinologista. Bora responder mais perguntas agora, doutora. Na tela, então, quem mandou pra gente foi a Fabi. É verdade que depois dos 40 a gente tem mais dificuldade de perder peso, doutora? É verdade. Você perguntou pra doutora, eu pensei que fosse pra mim, desculpa. Fabi, achei que fosse pra mim. A gente já tem a resposta, né? Ô, Na ponta da língua. É verdade, mas eu sinto dizer que a partir dos 30, não dos Dos 40. 30? Nossa! Ai, faz sentido mesmo, viu? A partir dos 30 a gente só cai. Só calma. Então a gente tem que correr atrás, né, Fabi? Legal, doutora. Vamos lá pro próximo. A Jaqueline mandou uma pergunta. Obrigado, Jaque. Emagrecer pra mim é difícil, eu adoro comer doce, eu também. Agora tirei doces, estou tomando remédio, faço controle de alimentos. O doce a gente, pra emagrecer, precisa tirar de vez, doutora? Não, na verdade nenhum alimento ele é considerado vilão para perda de peso, né? O que a gente fala é que o excesso de qualquer alimento pode sim ser ruim, não só para perda de peso, mas para a saúde de uma forma geral. Agora tem uma pergunta da Neuza, é até legal a gente falar sobre IMC, assim que diz, pra gente, né, calcular o peso com a altura dela. Enfim, ela pergunta se ela já está obesa, tem 1,55 e pesa 78 quilos. Ela diz que não consegue emagrecer. Sim, é considerada obesidade, uma obesidade grau 2, pelos valores que ela passou. Mas para isso tem tratamento. O que a gente precisa ver é se está ajustado a quantidade, por exemplo, de exercício para esse grau de peso, para esse grau de obesidade, se a alimentação está adequada pelo metabolismo dela, e para isso precisa de orientação profissional. Obrigado pela participação, Neuza. Próxima participação que a gente recebeu aqui na tela, por favor, Simone. Eu estou engordando, não sei se é porque estou menopausa, tá na menopausa, né? Eu não sou de comer muito e sinto que estou inchada também. E aí, doutora? É ruim, né? Primeiro a gente tem que entender se a fome dela aumentou desde que entrou na menopausa ou não, porque como tem a oscilação hormonal, muda o estado emocional, às vezes pode descontar na comida. Segundo, a gente precisa ver como está a rotina dela, se teve alguma alteração na rotina depois desse período, às vezes deixou de fazer atividade física ou reduziu, passou por algum estresse emocional, um problema da família, a rotina de trabalho mudou, para poder saber se isso também levou ao ganho de peso, né? E agora, a sensação de inchaço pode estar associada com o ganho de peso exatamente, porque quanto mais massa de gordura eu tenho, mais retenção hídrica eu vou ter. Agora tem uma pergunta muito bacana da Rosângela. Obrigada, viu, Rosângela? Ela é de Taubaté e ela diz o seguinte: o fator etário, além de nos dificultar a emagrecer, faz entrar gordura nos músculos? Aí vem a pergunta: o que podemos fazer para resolver esse problema? É verdade, assim como tem mesmo? gordura nos músculos, tem no fígado, no rim, a gordura acumula dentro das artérias também, por isso aumenta o risco cardiovascular, de AVC, de infarto. Então, o que a gente precisa fazer para tratar? Perder peso. Quando a gente perde peso, a gente não perde peso num local específico no corpo, a gente perde de uma forma global. Então, com a perda de peso, a gente vai conseguir diminuir a concentração de gordura nas áreas do corpo. E aí melhora a gordura no fígado, a esteatose, melhora a gordura intramuscular. Então, o segredo é aumentar a massa magra, ganhar músculo. Musculação, como a gente falou essa semana também, né, gente, que é tão importante. Amando as perguntinhas de vocês. Próxima participação da Mônica. Ela é de Ubatuba, perdão. Um beijo para você, viu, Mônica? Sou diabética, isso atrapalha no emagrecimento? Não atrapalha, desde que o diabetes esteja bem tratado.
O diabetes tipo 2, diabetes mellitus, qual que é o mecanismo dele no nosso corpo? Resistência à insulina. O que é isso? A pessoa comeu tanto açúcar durante a vida, o pâncreas dela, de uma forma simples, falando de uma forma mais básica, ele cansa de funcionar e não consegue produzir a mesma quantidade de insulina que produzia antes. Quanto mais isso acontece, mais gordura eu tenho acumulada. Mas isso está relacionado também ao ganho de peso. Quanto mais eu como, mais resistente eu vou ficar à insulina, maior vai ser meu grau de diabetes. Então, são duas doenças que caminham juntas. Tratando a obesidade, eu também consigo reverter o diabetes. Olha que legal. Próxima participação, talvez a última, ainda não sei, Constantina. Ela escreveu o seguinte: doutor, estou na menopausa, 48 anos, porém eu emagreço com muita facilidade. E pergunta se é normal isso. Depende, ela tem alguma doença associada ou não. Por exemplo, se ela tiver um hipertiroidismo, uma tireoide que funciona demais e estiver descontrolada, ela pode emagrecer com facilidade. E tem também o fator genético. Às vezes eu tenho famílias que perdem mais peso com facilidade. Aquela história da pessoa que quer fazer musculação para ficar definido, mas tem muita dificuldade de ganhar o músculo, agora fica uma semana sem malhar, parece que murcha. É isso, então é o metabolismo dela. Perfeito. Vamos fazer o sorteio do teatro? Obrigado a vocês que mandaram perguntinhas. Hashtag teatro tudo junto também. Para hoje à noite, então, um par de convites para assistir a peça Névoa. Na tela, por favor. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A pessoa sortuda de hoje é a Fabi. Parabéns, Fabi. Obrigado pela participação de hoje, viu? Doutora, a gente agradece demais a sua participação aqui. Foi muito legal e diferente, né, do que a gente já tratou aqui sobre emagrecimento. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Claro que segunda-feira a gente volta com um assunto muito interessante para você também. E agora a gente dá uma olhadinha em qual que é esse assunto. Olá, meu nome é Edilaine Rodrigues, eu sou advogada especializada em planos de saúde e na próxima segunda-feira eu estarei no programa falando nisso para batermos um papo sobre plano de saúde. Me conta, você já teve algum problema com seu plano de saúde? Então não perca o próximo programa de segunda-feira. Te encontro lá. Olha, gente, para quem quer o contato da doutora, no nosso Instagram, sempre a gente faz uma collab com os nossos convidados do dia. Então é só entrar no nosso Insta e ter o contato com a doutora por lá também, tá bom? Aliás, tá aqui Olha na aí. tela para vocês. Isso. Ó, o de ontem, doutor Fabiano. Aí toda semana a gente coloca lá, por lá você consegue então conversar com eles, tirar dúvidas pelo Instagram também, tá bom? Obrigado a você que nessa semana esteve com a gente, acompanhou o programa. A gente fez tudo com muito carinho para vocês. Amanhã, tem Manhã na Band às 10 horas da manhã ao vivo. Obrigada pela sua companhia e audiência. Fique com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.